E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco sobre um comentário que chegou para mim ontem à noite. Chegou um comentário nesse sentido que Lutero foi uma bênção para o cristianismo, por ele ter entregado a Bíblia, para as pessoas, traduzido a Bíblia, e espalhado para as pessoas. E ter lutado contra, a corrupção, os erros, do papado. Lutero foi uma bênção para o cristianismo, segundo esse comentário. E eu não quis responder ontem à noite, porque já era tarde, e hoje de manhã eu fui responder esse comentário, e me veio a palavra Cracolândia espiritual. Exatamente essa palavra, Cracolândia espiritual. É uma palavra forte, mas me veio no coração essa palavra. Cracolândia espiritual. E vendo os escritos de Lutero, vendo que Lutero proibia no mesmo estado doutrinas diferentes, então a gente crê que Lutero jamais iria aceitar o protestantismo de hoje, onde em um pequeno espaço a gente consegue ver mais de 10 igrejas diferentes, mais de 10 denominações diferentes. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu mostro mais de 10 denominações diferentes em um pequeno espaço. Em um pequeno tempo que você anda aqui na cidade, você encontra mais de 10 denominações. Então, diante disso, a gente vê que Lutero não aprovaria jamais esse protestantismo de hoje. Obra de sua rebelião. Então ele diz nos seus escritos que não é para tolerar doutrinas diferentes no mesmo estado. Ou seja, ele rompeu com a igreja, mas ele não queria essa infestação de denominações, de igrejas. Ele reclama disso aí nos seus escritos, que há doutrinas tanto quanto cabeças. Há tantas crenças quanto cabeças. Então ele não aprova esse protestantismo que está aí hoje em dia. Nem o fundador do protestantismo aprovaria, se estivesse vivo hoje, aprovaria o protestantismo que a gente vê hoje. Então quer dizer que não foi uma bênção, foi uma desgraça, foi um mal, foi um grande mal para a humanidade. Uma das piores coisas que aconteceu com a humanidade foi o protestantismo. Pode ter certeza disso. São palavras duras, você pode até não compreender agora, me condenar por essas palavras, mas você vai ver que o protestantismo vai causar ainda na humanidade. Dilacerou tanto o evangelho, relativizou tanto o evangelho, que a gente vê denominações protestantes para todo tipo de gênero, para todo tipo de gosto, para todo tipo de opinião, você vê uma denominação protestante para aquilo. Então quer dizer que, escuta bem o que eu estou dizendo hoje, o protestantismo vai causar grandes males ainda na sociedade, com as suas denominações. Vai causar grandes males na sociedade. Grava bem isso que eu estou te dizendo. Porque foi um grande mal, foi um grande erro o que Lutero fez. Não foi uma bênção, Eu discordo desse comentário dessa pessoa. Não foi uma bênção, foi uma desgraça. No início, se fosse uma bênção, as pessoas teriam permanecido com Lutero. Mas logo, logo surgiu, outros reformadores para reformar a igreja luterana. Então, meus irmãos, está bem claro que não foi uma bênção. Se fosse uma bênção, não teria surgido logo depois de Lutero, quase na sequência, outros reformadores querendo reformar a doutrina de Lutero. E assim sucessivamente. Ou seja, Lutero abriu as portas para quem quiser interpretar as Sagradas Escrituras, quem quiser fundar uma outra igreja, fazer isso aí tranquilamente. Então foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Por isso que me veio essa palavra, Cracolândia espiritual. Porque é uma verdadeira prisão espiritual. Existem denominações protestantes, meus irmãos, que é uma verdadeira cadeia, onde prende e sufoca famílias inteiras, com o dízimo, com as ofertas. Tudo que você for fazer, o pastor tem que saber e você tem que tirar 10% para entregar para ele. Ele leva essa importância do dízimo ao pé da letra. Então, existem denominações protestantes, meus irmãos, que é uma verdadeira cadeia. Por isso que me veio essa palavra tão dura. Porque é realmente isso. Diante dos depoimentos que a gente vê aqui no YouTube, e às vezes conversando com pessoas pessoalmente,
que a gente percebe, né, o trauma que os pastores causaram na cabeça das pessoas, pessoas que fizeram rodízios de denominações e que hoje, né, perderam grande capacidade, né, de pensar, de ter raciocínio, perderam, né, parte, né, da sua capacidade de pensar, de agir. Ou seja, fizeram uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas estão à beira da loucura, outros já enlouqueceram. Então, meus irmãos, repito mais uma vez, por isso que me veio hoje de manhã essa palavra tão forte para responder esse comentário. E eu respondi lá. Me desculpe, né, o comentário, mas a palavra que me veio foi essa. Cracolândia espiritual. Isso foi a palavra que me veio, muito forte isso aí. Porque diante, né, desse comentário, que Lutero foi uma bênção para o cristianismo, a pessoa está muito enganada. Não se trata de entregar a Bíblia na mão das pessoas. O problema é interpretar as Sagradas Escrituras. Né? O problema é esse, é interpretar as Sagradas Escrituras. O país não pode pegar a Constituição, né, e entregar a cada brasileiro para fazer a sua interpretação pessoal. Já imaginou a confusão que isso causaria? Pegar a Constituição brasileira, entregar para cada pessoa interpretar do seu jeito e agir do seu jeito. O protestantismo fez isso com as Sagradas Escrituras. Pega as Sagradas Escrituras, cada um interpreta do jeito que quer e, querendo, funda a sua própria igreja. E escraviza ali famílias inteiras. A gente tem visto isso aí. Famílias inteiras sendo escrava de falsos pastores, né? de falsos bispos. Onde é que já se viu isso nas Sagradas Escrituras? Alguém se torna bispo por conta própria? Alguém dizer, né, e se afirmar que é né, um apóstolo, que é uma apóstola, um bispo e uma bispa? Então, meus irmãos, nesse sentido, o protestantismo foi uma grande desgraça na humanidade. E como eu falei, o protestantismo, na linha que está indo, criando denominações terríveis, zombando de Deus, prejudicando o caminho da verdade. Escuta bem aquilo que eu já falei. O protestantismo vai causar na sociedade grandes danos. Causou, né, grandes danos. Pessoas loucas, pessoas que perderam totalmente, né, a consciência, foram tão decepcionadas por essas seitas que não querem mais saber de Deus, que perderam totalmente o juízo. Então, meus irmãos, a gente vê que não é uma bênção, né? Não se trata de uma bênção, mas sim, né, de uma tremenda desordem, de uma rebelião, né, sem precedentes, que tende, né, a piorar. É isso que eu vejo no protestantismo. Do jeito que as coisas estão indo, vai causar grandes males na sociedade. E isso a gente pode esperar tranquilamente, porque vai surgindo denominações para todo tipo de pensamento. Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, respondendo lá esse comentário que chegou para mim ontem à noite, né? E eu respondi hoje de manhã, e me veio fortemente nessa palavra Cracolândia, né, espiritual. Uma prisão, ou seja, né, uma prisão onde tem os vilões e onde tem, né, as vítimas, que são muitas, né? As vítimas são muitas desses vilões, né, desses fundadores de seitas. Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.